aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite, amém? Glória a Deus, nem sempre é fácil. Eu falei, Thales, hoje eu passei mal antes de vir para cá, e eu falei, Senhor, me ajuda, não é fácil, mas, deixa aquela musiquinha, vamos colocar, né? Mas nunca é fácil, mas nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque muitas vezes a gente tem vontade de parar, muitas vezes Satanás tenta nos ceifar, tenta nos tirar daquilo que a gente tem de compromisso com o Senhor, mas nosso posicionamento sempre vai fazer a diferença no reino, sempre vai fazer diferença para o próximo nível que o Senhor quer nos levar, sempre vai fazer diferença na nossa caminhada. Então nós precisamos estar atentos às ciladas, às circunstâncias que Satanás tenta nos impedir para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito, amém, irmãos? Então a gente precisa estar fortalecido, e o Thales falou para mim, amor, suba e faça como se fosse a última vez, e é por isso que eu estou aqui. E eu tenho certeza que é por isso que vocês estão aí também, adorando em espírito e em verdade, como se fosse a última vez. Amém? Pastora, que coisa mais horrível, parece que eu vou morrer. Não é isso, mas também você não sabe qual que é a senha, sabe? Se a gente soubesse, a gente passaria essa senha, não passaria? Mas a gente nunca sabe. Então faça sempre o melhor, em nome de Jesus, amém? Nós não temos visitantes hoje? Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Todos de casa, glória a Deus, glória a Deus. Nossa última quarta-feira, antes do Natal, antes do Ano Novo, as coisas passam muito rápido, quando a gente vê, já acabou o ano, né? Hoje eu saí para comprar umas coisas, eu falei, que loucura é essa? Eu sempre falo que eu não vou deixar para a última hora, mas a gente deixa, né? Aí você entra no lugar, parece que todo mundo está acabando o mundo, né? Você fala, Jesus, o que está acontecendo? E eu doida no meio disso tudo, né? Não pode, né? Mas tem que se programar, né? Não tem jeito. Mas hoje, falando um pouquinho de final de ano, falando um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente começa a viver nessa época do ano, é um mês que passa tão rápido. Amor, é um mês que passa tão rápido, e é impressionante que ao chegar final do ano, todos nós, querendo ou não, a gente começa com reflexão, é ou não é? Ai, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Ai, porque no janeiro eu era para fazer isso, eu não fiz, passou o ano, não aconteceu. Ah, mas e as promessas de exercício, né? Quem prometeu ir para a academia o ano inteiro? Olha lá, gente, eu também, né? Eu dei umas falhadas também. Eu não posso. Quem deixou de fazer dieta e prometeu que ia fazer dieta? Os monjaros estão aí, né? Ai, não está gravando, né? Mas bora aí. Mas a gente promete tanta coisa, a gente começa a fazer uma lista. Eu tenho dentro da minha Bíblia lá, porque todo final do ano a gente para, a gente lista tudo e a gente começa a orar, a gente ora por aquilo. Chega no final do ano, antes da virada do ano, a gente vai lá dar check naquilo que Deus fez. Glória a Deus, aleluia. Olha só, e aí a gente fala, olha como Deus foi bom. Mas e quando Ele não faz? E quando Ele não faz? Mas infelizmente muitos nessa vontade de fazer, de cumprir, de realizar, muitos entram numa frustração que mais uma vez, o ano está terminando, o ano está se findando e nada aconteceu do programado, nada aconteceu do checklist que você fez para Deus, nada aconteceu daquilo que você tem de promessa e de repente você fala, meu Deus, é mais um ano. E de repente não se cumpriu aquilo que eu esperava. Mas me escute, outro dia eu preguei sobre isso, inclusive no culto de mulheres. A gente precisa entender que nós não somos direcionados pelo tempo cronos. Nós vivemos no terreno, na vida humana, aqui no tempo humano, no nosso tempo cronos, que é um tempo cheio de limites, de estações, de dias contados. Mas quando nós somos cidadãos do céu, a gente precisa lembrar que nós pensamos com as coisas do alto. Nós vivemos pelo alto. E o tempo de Deus é o tempo Kairos. Esse tempo, o tempo dele.
que confunde a própria sabedoria, o tempo que não segue regras, o tempo que não tem estações, que não tem dias contados, que para a gente é 1 mais 1 é 2 e para ele pode ser 1000. É esse tempo que nós precisamos entender que nós vivemos, porque nós não fazemos mais parte dessa vida terrena, porque enquanto nós fizermos parte com os nossos pensamentos, nós seremos frustrados com as coisas deste mundo. E quando nós somos transformados, e quando nós somos alcançados e encontrados, nós passamos a viver tudo que é do alto. É por isso que diariamente eu acordo e falo: Senhor, que minha mente seja renovada em Ti, transformada em Ti, que eu possa viver as Tuas coisas, que eu possa hoje viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e não eu viver aquilo que eu desejo para a minha vida. Mas quando o tempo humano termina, o poder de Deus continua nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E a minha mensagem hoje está baseada em João, capítulo 11. Se vocês puderem abrir a Bíblia ou acompanhar por aqui. João, capítulo 11. Um texto uma história muito conhecida, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas que Deus deu um direcionamento para eu pregar com o tema: Deus pode fazer, creia. Ele ainda pode fazer, porque às vezes a gente acha que acabou o ano, acabou todas as esperanças, acabou o ano, acabou tudo aquilo que tinha que a gente viver. E não é assim que Ele nos ensina na sua palavra. João capítulo 11, verso 39 e 40 diz assim: Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe. Por que a palavra de Deus aqui, preste atenção, dá ênfase no defunto? Porque Lázaro já estava morto. Não existia mais vida. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos entender, meus amados, definitivamente que o calendário dessa terra não governa o calendário do céu. Quando nós passamos a entender isso e viver com as coisas daquilo que a agenda de Deus, nós entendemos que nós programamos, nós idealizamos, nós sonhamos, mas quando nós entendemos que tudo isso nós projetamos e entregamos nas mãos do Senhor, o calendário dele é que faz a ordem e o alinhamento com aquilo que ele tem de propósito para a minha vida e para a tua vida. E quando a gente está nessa vibe, o que vai acontecer? A gente não tem ansiedade, a gente não tem frustração, a gente não tem desânimo, porque nós sabemos, porque Ele não é homem para mentir daquilo que Ele prometeu, e Ele vai cumprir no tempo do céu. Sabe por que gera frustração, ansiedade, desânimo? Eu não quero mais nada, porque nós contamos com a nossa agenda, nós contamos com os nossos desejos, nós contamos com as nossas vontades. E quando a gente não vê acontecendo, nós nos frustramos. E esquecemos que quem tem que comandar as nossas vidas é Ele. Mas nós nos esquecemos. O ano está acabando e aí vem as famosas frases: agora não dá mais tempo, já era. Agora só o ano que vem. Hoje mesmo escutei, acho que da minha sogra brincando, falou: agora está acabando a academia, agora só o ano que vem para voltar. Porque é assim, a gente acha que o ano acabou e acha que tudo acabou junto. Mas às vezes, muitas vezes, inconscientemente, a gente age dessa forma. É assim ou não é? Eu vou renovar as promessas, eu vou começar esse ano, o próximo ano vai dar certo. Mas nosso Deus não trabalha por meses, anos, dias, final do ano, mas Ele trabalha com o propósito da minha vida e da tua vida.
É assim que Ele trabalha na minha vida e na tua vida. Se você diminuiu sua fé por causa do tempo, hoje Deus vai reajustar e realinhar a sua expectativa. Não é um final do ano, não é uma nova data, não é um novo ano, é a redução, é a marca do fim da sua ansiedade, em nome de Jesus. É assim que a gente tem que trabalhar, e nós vivemos, todos nós, meus amados, não há exceção. Em um certo momento ou outro, todos nós vivemos momento que nós falamos ou clamamos: Senhor, se Tu estivesse aqui antes. É assim ou não é? Senhor, se o Senhor agisse nessa situação antes. Senhor, se o Senhor aparecesse nessa doença antes. Senhor, se o Senhor tivesse agido aqui, nada disso teria acontecido. E Marta e Maria fizeram a mesma declaração que muitas vezes eu e você, com dor, não querendo fazer, mas faz. Senhor, se o Senhor tivesse agido, se o Senhor tivesse feito, será que eu estaria vivendo isso? Se o Senhor tivesse mudado essa circunstância, será que eu estaria vivendo essa situação? Marta e Maria não foi diferente. O texto aqui que nós lemos, depois, se você puder ler com calma, se você não conhece toda a história, mas o texto que nós lemos traz a referência que Lázaro, amigo de Jesus, estava doente, e suas irmãs Marta e Maria mandaram dizer a Jesus que o seu amigo, que ele amava, estava doente. Marta e Maria amavam Jesus, assim como Lázaro também, criam em Jesus, acreditavam que Jesus poderia fazer, mas não entendiam o silêncio e a demora em atendê-los naquele momento. Será que é diferente comigo e com você? Senhor, eu te amo. Senhor, eu dedico minha vida ao Senhor. Cadê o Senhor? Por que está demorando? Por que o Senhor está mudando essa história? Por que está sendo diferente? Eu queria tanto desse jeito e o Senhor está mudando aquilo que eu estou querendo. Marta e Maria não foi diferente. Ela cobrou Jesus pelo amor que ela tinha e a irmã tinha em Cristo. Mas Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro. Ele correu? Não. Você acha que ele vai correr quando a gente pede? E aí eu te pergunto, como fica quando ele não responde no meu e no seu tempo? Senhor, eu preciso hoje dessa resposta. Quem nunca fez uma oração assim? Senhor, eu te amo, eu te sirvo. Estou jejuando. Me responde hoje. Muda esse cenário. Eu preciso dessa circunstância resolvida. E ele... E sabe o que a gente começa a aprender aqui com essa história bíblica, real, vivida aqui? Que quando Jesus fica e não atua no nosso tempo, não é desinteresse da parte dele. Nos versos 5 e 6 do capítulo 11, se você tiver com a Bíblia aí, se vocês puderem colocar aqui para mim. Deixa eu ver se aqui é João 11 ou 10. Espera aí, deixa eu puxar na minha Bíblia aqui. Espera aí. Isso, capítulo 11, 5 e 6. Deixa eu voltar aqui. Diz assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Ele não correu. Diante do desespero, diante mesmo ele amando aquela família, ele não correu para resolver a situação.
Jesus amava aquela família, mas ele ainda ficou 2 dias no local que ele estava, ou mesmo sabendo que seu amigo estava doente, mesmo assim ele ficou. E sabe o que Deus falou no meu coração? Eu te amo, minha filha, eu amo meus filhos, mas mesmo eu amando vocês, mesmo eu amando, não posso atender, e talvez eu não atenda no ano, no mês, no dia que você espera a resposta de socorro. Mas isso não significa que eu não amo você. Muitas vezes, meus amados, nós achamos que que o amor de Deus se prova na rapidez da resposta dele comigo e com você. Ai, o Senhor me ama, olha que rapidez que Ele me respondeu. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus manifesta também o amor dEle na espera. No silêncio, no aguardo. Ele também manifesta o amor dEle comigo e com você, quando Ele faz eu e você esperarmos pelos nossos desesperos, pelo pedido de socorro das nossas vidas. Pode parecer muitas vezes que nós estamos sendo abandonados. Pode parecer que essa rejeição pode ser uma rejeição de demora. Mas a gente nunca para pensar que é uma preparação de Deus para as nossas vidas. Porque é mais fácil eu achar que Deus não está olhando para mim, que Deus está me colocando no forninho, que Deus, eu invento qualquer coisa, mas eu nunca lembro e paro e falo, Senhor, eu agradeço essa espera. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor está me preparando. Mas queremos esperar? Não. Temos pressa. Temos pressa. E aí a gente confunde o silêncio com o abandono da parte de Deus. Mas Ele continua amando a minha vida e amando a tua vida, mesmo quando Ele não explica para nós o processo que Ele está fazendo com a gente. Nós que não entendemos. Mesmo quando você não vê o movimento, não significa que o céu está paralisado, meu amado. Quem diz que o céu não está em movimento quando você não vê as coisas dessa terra se movimentando do jeito que você espera ou que você ora? Quem disse que o céu não está se movendo ao meu e o teu favor? Mas sabe o que nós aprendemos também? Que a espera, a demora nos leva a um outro nível, a uma outra esfera com Deus. Marta conversa aqui com Jesus, no capítulo 25 ele fala, e ele começa a conversar com Marta e falar sobre a ressurreição. As irmãs tinham fé na cura do irmão, mas a ressurreição do irmão seria algo impensável para Marta e Maria. Nós pensamos muitas vezes no trivial, mas sai da nossa expectativa aquilo que é mais, aquilo que é surreal, às vezes, aos nossos olhos, daquilo que Ele pode fazer. E quando a gente fala de ressurreição, quando a gente fala de um milagre como esse, a gente só acha que viveria esse milagre lá atrás, e que jamais a gente viveria milagres nesse tempo. Deixa eu falar para vocês, todo lugar que eu vou fazer sepultamento, as pessoas que faleceram do meu lado, eu vou lá e coloco a mãozinha. Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade, dê vida. Em nome de Jesus, amém. Que louca essa pastora. Ei, eu creio num Deus de milagres, num Deus do impossível, um Deus que pode fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. É esse Deus que nós vivemos, é esse Deus que o ano pode estar acabando, pode ser os últimos 47 minutos do segundo tempo. Ele adora nos surpreender com isso, porque aí Ele nos prova que Ele é Deus e Ele faz mesmo quando tudo está desenganado, mesmo quando nós não acreditamos mais, mesmo quando a gente fala que é temente e crente a Deus e que mesmo assim a gente acha que não é possível mais. Ele faz. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E aí ele conversava com Marta sobre a ressurreição. E aqui, quando ele fala sobre a ressurreição, é o anúncio da grande obra redentora. Ele ministra sobre a ressurreição, sobre Lázaro, que é a grande obra da redenção de Cristo Jesus na cruz.
E quando ele ministra sobre a ressurreição, sobre a vida de Lázaro, ali é a maior de todas as promessas para mim e para você. Marta falava assim: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Um dia ele falava aí, Jesus estava explicando para ela, para crer na ressurreição, que ele manifestaria ali. Ele manifestaria naquele momento. Naquele momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta cria no que Jesus poderia fazer, mas agora ela precisava crer em quem Jesus é. Ela cria nos milagres, nas bênçãos. E muitas vezes nós somos assim, nós cremos nas promessas, nas bênçãos, nos milagres, mas nós esquecemos da identidade de Cristo que precisa ser refletida em mim e em você. Só que aqui o Senhor, Ele já estava trabalhando em Marta e Maria sobre isso e sobre essa situação. Porque muitas vezes a demora tira a nossa fé das situações, mas nós precisamos colocar a nossa identidade em Cristo para entender que Deus não quer simplesmente resolver o meu problema e o seu problema, porque nós queremos que Ele resolva os nossos problemas. É assim ou não é? Nós queremos que Ele resolva os nossos problemas, mas além de querer resolver os nossos problemas, Ele quer revelar quem Ele é nesse processo para mim e para você. Ele não quer só resolver problemas, Ele quer se revelar quem Ele é para mim e para você. É por isso que muitos buscam a Deus momentaneamente, vão na igreja por um período, se entregam por um período, porque buscam bênçãos, mas não conseguem entender quem de fato Cristo é. Eu busco por bênçãos, eu busco por milagres, mas eu esqueço da identidade que eu preciso ter nele. Porque quando eu tenho a minha identidade, eu vou viver situações, eu vou viver muitas coisas. O vento pode balançar, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho a minha identidade nele, o meu caráter em Cristo Jesus. E quando eu tenho o meu caráter em Cristo Jesus, meus amados, tudo se torna diferente. Mas infelizmente, é isso, as pessoas não querem. Mas Ele quer sempre se revelar no processo, para mim e para você, quem Ele é. E olha só que interessante, no verso 17 do capítulo 11 de João, diz que Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Gente, vamos lá. Eu creio que um amigo, um parente, a gente, 4 dias que a pessoa está lá enterrada, o que vocês vão... Para quê? Está lá. Não vou mexer com isso não. Olha só, chegando, pois Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que Jesus chega quando toda esperança humana já acabou. Quando nós não acreditamos mais que há uma mudança, que já há morte, que não tem mais jeito. 4 dias, isso significa que já era. Não há recurso mais, não há solução mais, o ano já acabou, eu tinha previsão para esse ano, acabou, o diagnóstico que recebemos é esse, acabou, é um diagnóstico de uma doença incurável, já era, já era. 4 dias. Jesus espera o impossível ficar impossível mesmo, de verdade, porque assim Ele age e ninguém pode negar que foi Ele quem fez. Ele quer realmente lá o raio-x, para ver o tumor desse tamanho, para depois fazer um novo raio-x, falou, Ele curou.
Ele quer enterrar lá e deixar 4 dias Lázaro lá para falar, remova essa pedra e fala, vem para fora, Lázaro. E o homem sai empacotado, dando pulinho, porque eu acho que ele saiu meio, né? E mostrar que ele é Deus. É esse Deus que nós servimos, que quando a gente acha que já acabou tudo, que o ano acabou, que não há mais esperança, que o casamento não tem restituição, que a vida financeira já está de água abaixo, já para pior, que o Senhor chega com de repente dele e muda tudo. Ele muda tudo. Foi de repente que assim aconteceu na minha vida com o Samuel. Teve um dia que eu chorava tanto. Até 2 anos já contei esse testemunho. O Samuel não saía da UTI, gente. Eu chegava no hospital, eu já fazia assim para as pessoas. Chegava com aquele pacotinho, né, amor? Ele dormia bem, 2 horas da manhã estava com falta de ar. A gente saía com ele carregado nos braços, com o coração a 1000. Deixava a bolsa pronta. Chegava no hospital, é o Samuel, já tacava oxigênio nele. E na hora já arrancava a roupa, e já colocava aqueles catéteres, aquelas coisas. E eu via meu filho daquele jeito. Eu falava, meu Deus, até quando eu vou viver numa UTI? Até o dia que nós recebemos uma palavra e falou, nunca mais seu filho entrará na UTI de um hospital. Nunca mais o Samuel entrou na UTI de um hospital. De repente tudo mudou. De repente tudo foi mudado. O de repente de Deus chega quando menos esperamos. A promoção vem quando menos esperamos. A notícia boa que você espera vem quando menos esperamos. A mudança de estratégia de Deus na minha vida e na sua vida vem quando nós menos esperamos. O diagnóstico que está tudo certo e está tudo curado chega quando menos esperamos. A venda de um imóvel que se sonha há tanto tempo chega quando menos esperamos. Quando menos esperamos. Mas alguns morrem no meio do caminho. Mas a palavra de Deus diz em Tiago que os persistentes, os resilientes, herdarão a coroa da vida. Quem morre no meio do caminho não vive a promessa. Que frase clichê, pastora, mas é uma verdade. Se eu desistisse hoje de subir nesse altar, eu não poderia ter a voz hoje, um canal para mim, para a sua vida, e receber tudo aquilo que o Senhor ministrou, começou a ministrar na minha vida. Eu poderia desistir e falar, pastor, prega você. Vocês estão entendendo? Quem perseverar em meio aos pecados, perseverar obedecendo, perseverar se entregando, perseverar, sendo obediente, herdará a coroa da vida. Estamos de passagem. E um dia, vai chegar um dia, que ele pode dizer, falou assim, aparta de mim que eu não te conheço. Ou ele fala, vem para os meus átrios, porque eu te conheço, meu filho. Qual é o caminho que eu e você queremos? Os prazeres e a agenda nossa aqui nessa terra, ou viver na agenda do céu e no movimento dele? Mas a demora, deixa eu contar algo para vocês. A demora de 4 dias tinha um significado. Na cultura judaica da época, acreditava-se que o espírito permanecia até 3 dias perto do corpo. Ou seja, se acontecesse antes, até 3 dias, falar assim, lá, aconteceu por conta disso. Mas não. Se acontecesse a partir do 4º dia, realmente, seria algo extraordinário. Jesus espera passar o limite da expectativa humana para que fique claro, não foi recuperação de nada, foi ressurreição. Foi ressurreição. O milagre começa quando a força minha e sua termina, meus amados. Quando a gente não tem mais força para nada, quando a gente perde as esperanças, e no dia que eu chorei com ele, falei, não dá mais. Eu lembro que eu ajoelhei e falei, se o Senhor me deu esse filho, nos ajude.
quando a gente se entrega por completo, e que a gente rasga o nosso peito, e a gente vive aquilo que Ele tem para mim, para você, acabou as nossas forças, os nossos limites. E aí Ele começa a agir. Porque enquanto nós colocamos a mão, Ele fala: eu te respeito, filho. Vai lá, faz você. Teve uma outra situação na minha vida que eu falei: Senhor, eu não tomo mais nenhuma decisão. Eu me entrego por completo e eu quero que o Senhor tome a decisão na minha vida. Eu tenho que tomar essa decisão ou é o Senhor? Faça conforme a tua vontade. Eu lembro que eu rasguei em um mês. Eu tive respostas e minha vida mudou assim, ó. Mas muitas vezes eu quis colocar a mão, como uma boa colérica dominada pelo Espírito Santo. Eu quis agir, eu quis fazer. Eu sei, eu consigo. Mas todas as vezes que eu abri mão e falei: Senhor, eu não posso mais. Hoje, na hora que eu subi aqui, eu falei: Senhor, eu não consigo. Me ajuda, porque não consigo. Ele faz fluir, porque é Ele quem conduz e Ele toma nossas vidas pelas mãos. Aquilo que você chamou de fim pode ser o começo para Deus. Nunca é tarde para quem confia no Senhor. Mas olha que lindo, parece que Deus está indiferente à minha dor e à sua dor, não é? Quando a gente está no olho do furacão, fala: meu Deus, será que Deus está vendo que eu estou chorando tanto? Será que Deus está vendo que eu tenho sofrido tanto? Será que Deus tem percebido a minha dor? Olha como eu estou só. Porque a gente gosta até de dramatizar muitas vezes, né? O Thales fala que eu sou uma boa artista. Para de dramatizar, amor. Eu falo: é verdade, acho que eu estou exagerando. Vamos voltar. Mas sabe o que acontece? Parece muitas vezes que a gente está vivendo algo que Ele não está se importando. Mas olha o que o texto fala no verso 35. Jesus chorou. Jesus chorou de chegar lá e ver o sofrimento daquela família, de ver a dor que eles estavam passando. Jesus se importa com a minha dor e a sua dor. Jesus não te esqueceu. Jesus não está sendo apático por aquilo que você está vivendo. Ele só está fazendo no tempo dele as coisas acontecer. Sabe por quê? Porque a gente sempre acha que a gente está preparado para algumas coisas, e não está. A gente se autoavalia bom. A gente se autoavalia. A gente autoavalia que nós somos e o outro não. Mas nós esquecemos que a gente também tem que se olhar para si e ver o que a gente precisa mudar. Porque é muito mais fácil eu julgar o outro, eu falar do outro, e eu não me autoavaliar. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida a falar: Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus. Eu preciso melhorar caras e bocas. Eu preciso ficar de boca calada. O que tem dentro de mim que o Senhor não te agrada? O que eu firo as pessoas? A gente precisa fazer essa autoanálise e avaliar. Porque é sempre muito mais fácil a gente falar do outro e esquecer de nós. Começa dentro de um relacionamento em casa. Os casados aqui, é verdade ou não é? Aparece uma briga ou uma situação, porque você fez, porque não sei o quê, porque eu sei, porque em casa é assim, não deve ser diferente na casa de ninguém. A gente combinou em casa que nós vamos fazer uma listinha, quem faz as coisas com o Samuel, porque senão fica assim: não, eu já dei banho, eu já dei... Eu falei: não, mas eu já dei janta, eu já dei isso. Eu falei: então nós vamos fazer uma lista para a gente equilibrar. Então eu já dei banho, eu já dei janta, é assim, né, amor? Para a gente não ter briga. Mas por quê? Porque é muito mais fácil eu falar: você não está fazendo nada, sou eu que como mãe estou fazendo tudo, é assim ou não é? Por quê? Porque é muito mais fácil eu sempre olhar para o outro, é sempre mais fácil eu avaliar o outro. É sempre mais fácil. Mas Jesus, Ele não está apático para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, porque Ele via a dor daquela família. Mas sabe o que no verso 43 Jesus diz? Porque existe uma voz que chama o que está morto à existência. E sabe o que Ele diz? Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O que está desenganado,
O que não existe mais, já passou 3 dias, não tem mais nenhum espírito aí do lado. O que parece que está morto, o que parece que não tem vida mais, o que cheira mal, o que você não acredita mais, o que você quer desistir, Deus tem uma voz que fala, dê vida. Eu sopro vida. Lázaro, vem para fora, Lázaro. Vem para fora. E o que estava morto ouviu a voz da vida. Escute, quando Jesus chama, nem a morte consegue resistir. E por que você acha que esse seu problema não vai ter mais vida? Tem muitos aqui achando que já foi, já está enterrado e cheira mal. Mas Jesus está chamando para a existência hoje. Jesus está chamando. O tempo que passou é um problema, mas não é o tempo seu, porque pode ser um problema, porque é o tempo nosso, humano, não o espiritual. Nós não somos movidos pelo tempo terreno, mas pela agenda do céu, não se esqueçam disso. E quem chama essa voz poderosa, ela é poderosa para ressuscitar áreas que estão mortas na sua vida, sonhos, projetos, casamentos, relacionamentos, áreas que você não acredita mais, áreas que você já jogou de lado e falou assim, eu não creio mais nisso. Ei, hoje Ele te trouxe aqui para falar, eu sopro vida. Eu sopro vida. Você acha que acabou, assim como muitos acham que o ano acabou e que eu não faço mais, que eu estou de descanso, eu entrei na temporada de férias. Ei, eu continuo dando vida àquilo que está morto. Eu continuo sendo o mesmo Deus de ontem. Ele continua chamando nós para o chamado, para o propósito. O túmulo não tem a palavra final nas nossas vidas, meus amados. O túmulo não tem a palavra final. O final do ano não é o fim da sua fé. Se creres, só se creres, verás. Se não crer, vai morrer no meio do caminho. Lembra da filha de Jairo? Já está morta. E no meio daquela confusão toda, porque no meio do processo, enquanto Jesus estava sendo preparado para ir lá curar a filha de Jairo, existiam outras vidas no meio do caminho que ele estava curando. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Enquanto estava aquela multidão, Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Jairo recebe a palavra, a sua filha está morta de um endemoniado. Quantos tem, né? Já era. Acredita mais nisso não. Esse Deus que você serve não faz mais nada. Você vai na igreja para quê? Nossa, você não sai da igreja mais. Ai. Uns endemoniados mesmo, usado pelo Satanás. Aí chegou um endemoniadinho e falou assim, Jairo, essa filha está morta. Que ao invés de falar assim, né? Não, vamos crer, vamos lá, você está atrás desse homem aí que faz milagre, vamos atrás dele, vai dar. Não, tem cheio dos endemoniados que fala, já era, acredita mais nesse sonho não, esse casamento não dá certo mais não, sua filha está morta, Jairo. Jesus, que é maravilhoso, no meio do tumulto, Jairo, sabe que eu vejo a cena? Aquele é multidão, Jairo chorando já lá, recebendo uma notícia de morte, e Jesus do outro lado, e pega Jesus, e quer o milagre, porque todo mundo é interesseiro, quer milagre, quer bênção. Jairo, olhou para os olhos de Jairo, não temas, eu sou contigo. Mesmo no meio daquele tumulto, ele sentiu e ele viu a dor de Jairo. Ele olhou nos olhos de Jairo e chamou Jairo, porque ele sentiu a dor de Jairo. Assim como ele sente a minha dor e a sua dor. Não acha que ele esqueceu de você, porque você tem sentido essa dor, essa angústia. Vai chegar o dia que ele vai falar, filho, eu não perdi o controle
da tua vida. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Não coloque a mão. Porque quando a gente faz as coisas para o Senhor, está no centro da vontade dEle, Ele vai realinhando tudo nas nossas vidas. E quando você vê, você já está vivendo aquilo que Ele quer. E o Senhor hoje diz para mim e para você: não pare de crer, não pare de orar, não diminua suas expectativas em mim, porque o ano está acabando, ou porque nada aconteceu, ou porque você está vendo Lázaro sepultado há 4 dias. Ainda não acabou. Jesus não chega atrasado, Ele não chegou atrasado. Ele chegou no tempo perfeito para revelar a sua glória naquela família, para aquele povoado. Escute bem isso, meu amado. A demora não cancela a promessa. O silêncio não anula o poder de Deus sobre a minha vida e a tua vida. É nós que causamos tudo isso. Ainda não acabou. Pode se levantar, por favor. E eu quero falar com alguns grupos de pessoas aqui hoje. O primeiro grupo é quem está vivendo a espera. Você orou, você ora, você clama, você jejua, você chama por Jesus e parece que nada acontece. Sabe o que Ele está dizendo para você? Nunca perdi o controle de nada. Eu nunca perdi. Por que você acha que eu perdi o controle? Continua. O outro grupo é quem sepultou algo no coração. Alguns de vocês já sepultaram. Você já aceitou a perda. Você já aceitou a perda. Você já sepultou, você já puxou a pedra e você não acredita mais. A pedra, você já rolou a pedra. Sabe o que Jesus está dizendo hoje para você? Remove a pedra. Remove a pedra. Que você mesmo sepultou, que você mesmo rolou e que você não acredita mais. Porque você já diz, cheira mal. Não tem mais jeito. Remove a pedra. E o terceiro grupo. Quem precisa ouvir a voz de Jesus novamente? Você está morta ou morto espiritualmente. É uma mentira a sua vida aqui. Desculpa eu ser clara e forte. Uma vez Deus me deu uma visão, onde parte da igreja estava atento, olhando para mim, prestando atenção, recebendo, deglutindo a palavra, recebendo, mas parte estava assim, aqui. Morte espiritual. Parece que está vivo, mas não está. Parece que tem vida, mas é uma mentira. Talvez você esteja aqui hoje frio, baixinho na sua fé. A esperança morreu. Você já não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, você não tem vontade. Vem na igreja quando está escalado, vem na igreja quando é para vir, vem para cumprir uma tabela. Pega a Bíblia quando está desesperado, abre em qualquer lugar, fala, Deus, fala comigo. Mas você atuava, você jejuava, você ouvia a voz do Senhor, você queimava, você ardia. Mas a voz que ressuscitou Lázaro hoje te chama e fala, vem para fora, meu filho, vem para fora, minha filha. Hoje eu reacendo a chama que está apagada em você, com esse desânimo espiritual, com essa morte espiritual. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para cumprir o teu propósito, e você tem desanimado no meio do caminho.
Os perseverantes e resilientes herdarão a coroa da vida. Não vai ser fácil. Quem disse que é renunciar às nossas vidas? Renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres, renunciar ao mundo. Mas nós somos chamados para isso. Somos uma geração eleita, escolhida para avançar no reino de Deus. Mas está tudo morto em você. Está com uma dor de cabeça, está arrastando o chinelo. Ei! Seja fortalecido e ganhe vida em nome de Jesus. O sopro do Espírito Santo na tua vida hoje ainda não acabou. Vai acabar na hora que Ele realmente te levar e chegar ao descanso, que é no céu. Ainda não acabou. Chegou o tempo de você movimentar a tua vida. Chegou o tempo de você entregar. Nós vamos louvar, e se você se identificou com essa palavra, se você quiser rasgar teu coração hoje no altar, o altar está aberto. Altar não é só para apelo, altar é entrega, altar é falar, eu me rendo. Talvez chegou o dia hoje e você fala, Senhor, eu me rendo nessa área. Senhor, eu preciso me buscar, me policiar nessa área. E se o Senhor falou com você essa noite, nós estamos aqui para orar com você, em nome de Jesus.